Corpo e mente em equilíbrio, oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Topway, nutrindo corpo, mente e alma. Já estamos de volta, ó. Bora falar de saúde? É hora do nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio com o nosso parceiro Check-up. E hoje o destaque é para a saúde dos ossos. A gente sabe que eles são essenciais para a mobilidade, dão suporte para os músculos e para as articulações. Mas aí, quando que a gente deve se atentar para os riscos nessa parte do corpo? Por isso eu convidei aqui o endocrinologista, doutor Henrique Pierotti, que já está aqui para tirar as nossas dúvidas. Bem-vindo, doutor. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Boa tarde. Ó, a gente está sempre preocupado quando se fala de saúde, faz exame para isso, exame para aquilo, mas é muito difícil você falar assim, eu vou ali fazer um exame preocupado com os meus ossos. E deveria se preocupar muito mais do que o habitual quando a gente fala dessa parte do corpo, doutor? Sim, deveria se preocupar mais. A osteoporose é uma causa de fraturas, de quebrar os ossos. Isso acarreta vários riscos para a saúde das pessoas, incluindo até aumento de mortalidade, principalmente quando é fratura de fêmur. Então, a mulher muitas vezes tem o ginecologista ou a ginecologista que acaba pedindo o exame com mais frequência e o homem muitas vezes não tem um médico respectivo como o ginecologista é para a mulher. Então, muitas vezes a osteoporose ela acaba sendo menos diagnosticada, mais negligenciada para os homens. Quando a gente fala, então, por exemplo, dessa questão da saúde dos ossos, ao longo da vida a gente vai perdendo essa calcificação. Primeiro falando do que trazer para benefícios. Alimentos, hábitos de vida, evitar algum tipo de medicamento, pode manter a saúde dos ossos mais tranquilas do que tendo talvez uma alimentação desregrada e tudo mais? Sim, perfeito. É importante lembrar que até os 20 anos, mais ou menos, 20 a 30 anos, a gente faz o nosso pico de massa óssea. Mais ou menos 70% desse pico é geneticamente determinado. O restante é pelos fatores ambientais e estilo de vida. Então, muitas vezes, você está fazendo uma poupança óssea na sua infância, na sua adolescência e no início da idade adulta. Porque a gente sabe que depois a gente vai ter uma estabilização por volta dos 30 aos 40 anos e começa a ter uma queda gradativa. A mulher, ela acaba fazendo um pico de massa óssea menor que o homem, e a menopausa é um fenômeno de queda hormonal mais abrupta do que a queda hormonal que ocorre no homem. Por isso que a osteoporose também é mais comum nas mulheres. Tem a questão do médico solicitar mais para a mulher o exame, mas tem uma questão de pico de massa óssea e também dessa perda que ocorre com a menopausa, com a queda hormonal. Você ter estilo de vida com atividade física regular, uma ingestão apropriada de cálcio, uma exposição solar apropriada para ativação de vitamina D a partir da pele, esses são alguns fatores que contribuem para você maximizar o seu pico de massa óssea e depois mantê-lo estável. Etilismo em excesso, tabagismo, falta de atividade física, esses fatores podem prejudicar a sua saúde óssea. Quando que as pessoas devem se atentar para qualquer risco? Não só quando caiu e está difícil sei lá, de curar, de calcificar. Isso chama atenção no dia a dia. Mas no dia a dia, sim, num caso de risco. Mas e no dia a dia, como que a pessoa deve se atentar para... Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Então assim, o exame, falando só da parte óssea, né, depois a gente pode falar um pouco da parte muscular e de gordura, né, do exame de composição corporal, mas da parte óssea, a densitometria para uma mulher de 65 anos ou um homem de 70 anos, independentemente de ter qualquer fator de risco, é indicado o exame. Para os mais jovens e para mulheres depois da menopausa e homem depois de 50 anos, aí vai depender da situação. Então, se tiver uma fratura de fragilidade, que é aquela fratura com baixa energia cinética, por exemplo, uma queda da própria altura, isso é uma fratura de baixa intensidade de fragilidade. Esse paciente tem que fazer uma densitometria óssea. Pacientes que vão usar corticoide, que é um medicamento anti-inflamatório que em algumas doenças autoimunes e outros tipos de doenças esse medicamento é utilizado, você vai fazer um uso prolongado do medicamento, por exemplo, por 3 meses ou mais, é importante preocupar com a saúde óssea, porque esse medicamento ele acaba acarretando riscos. E aí a gente tem outros medicamentos, outros tratamentos que também acabam repercutindo na parte óssea. Por exemplo, pós-operatório de cirurgia bariátrica, pode ter uma alteração não só da massa muscular,
da massa gorda, de gordura, mas também da parte óssea. Então, dependendo da situação, você tem que ficar mais atento com esses pacientes. Explica pra gente como que funciona esse exame, né? E por quem que ele deve ser pedido, né? Pelo endócrino e qual outro profissional? A gente viu as imagens ali de como que ele é feito. Como que funciona esse exame? Ok, então esse exame, ele emite embaixo da mesa de exame um duplo feixe de raio-x, e aí ele vai interagir no nosso corpo com os diversos elementos, cálcio, fósforo, nitrogênio, todos os elementos do corpo. E com isso ele consegue diferenciar o que é osso, do que é gordura, do que é musculatura. Por isso que eu consigo analisar tanto a parte óssea quanto essa parte de composição corporal. É um exame que tem um braço aberto, então o paciente que tem uma dificuldade com ambiente fechado ou claustrofobia não tem problema, porque ele é diferente de um exame como a ressonância ou uma tomografia, que às vezes pode dar essa sensação. E é um exame rápido, em poucos minutos a gente consegue fazer o escaneamento, que no caso da densitometria óssea para avaliação do osso, a gente vê a parte da coluna e do fêmur, usualmente. E na composição corporal, a gente escaneia o corpo todo da pessoa para fazer análise de quantidade de gordura, de massa magra e de parte óssea também, porque a gente vê esses 3 compartimentos no exame. Então, é um exame bem simples, rápido, e é um exame que tem radiação, só que a radiação é baixa. Então, por exemplo, se você pegar um voo de São Paulo para Lisboa, você vai tomar mais radiação cósmica do que fazendo uma densitometria óssea. Né? Okay? Mas mesmo sendo baixa a radiação, é contraindicado para gestantes, ok? Então, assim, não é porque tem pouca radiação que a gente pode fazer numa gestante. Não tem nenhuma situação que a gestante precise fazer um exame de densitometria óssea de urgência. Existem pessoas, grupos de risco, que devem fazer com mais frequência, anualmente, talvez, não sei, esse tipo de exame? Bom, quando da parte óssea, então, se você tem osteoporose ou uma osteopenia que está em tratamento com medicamento, usualmente a gente repete depois de 1 ano para ver a resposta. Lembrando que se estiver estável ou ganhando massa óssea, isso é uma boa resposta terapêutica. Se estiver perdendo, tem que reavaliar se o remédio está apropriado, se a adesão do paciente é apropriada ou se tem alguma outra causa que está fazendo esse paciente perder osso. Na parte de composição corporal, esse exame a gente utiliza muito para atletas, às vezes paciente em pré-operatório e depois no pós-operatório de cirurgia bariátrica, porque a gente consegue mapear a quantidade de gordura e de músculo do corpo, e aí a gente vai avaliando ao longo do tempo se está tendo uma redução ou não. Além disso, a gente consegue analisar a gordura, estimar a gordura de dentro do abdômen, que é a gordura visceral, que é uma gordura que se associa mais com o risco cardiovascular. Entendi. Então a gente acaba tendo uma parte óssea focado na osteoporose, que aí se eu tiver em tratamento, depois de 1 ano a gente reavalia para ver se vai pedir a cada ano ou 2 anos, depende da situação. E na composição corporal não. Esse exame, como a radiação é baixa, se eu fizer uma intervenção nutricional com exercício físico, eu posso pedir esse exame com 3 meses, com 6 meses, para ver uma resposta. E não é infrequente a gente ver, às vezes o peso está estável, o paciente ganhou massa magra e perdeu massa gorda. Ou seja, o peso na balança está o mesmo, mas ele está melhorando porque ele está perdendo gordura e aumentando musculatura. Ou o contrário, a pessoa é sedentária, está mantendo o peso, mas com o envelhecimento a gente vai perdendo massa magra. E aí você vê que a musculatura está caindo e a gordura está aumentando, apesar do peso estar semelhante. Um exame incrível, bem completo, que não avalia só, como a gente está falando, a saúde dos ossos, mas várias outras questões do corpo, né? Isso é muito importante. Isso, a gente no mesmo aparelho consegue fazer mais de um exame para ajudar não só na parte óssea, mas também na parte muscular. E lembrando que tem essa correlação, né? Quando eu começo a perder massa magra, musculatura, é quando eu começo a perder osso, porque existe uma conexão osso-músculo. Então, a curva de decaimento acompanha. Então, é uma coisa que está intimamente correlacionada. E esse é o nosso objetivo aqui no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, juntamente com a Checkup, que é orientar vocês, trazer informações sobre diferentes tipos de exame. Então, doutor, muito obrigado. Prazerzaço te receber aqui diretamente de Araguari para o Band Mulher. Obrigada, doutor. Obrigado, eu que agradeço. Ótima semana, tá? Para todos nós. Inclusive, vocês sabem, né? Como a gente aqui, acabamos de falar para vocês sobre o exame de
densitometria óssea, que é um dos procedimentos de excelência do check-up medicina e diagnóstico. Além de ser uma valiosa ferramenta para pessoas com 50 anos ou mais, na detecção de doenças ósseas, como a gente acabou de falar, osteoporose, artrite, artrose, a tecnologia de ponta oferecida pelo check-up também é altamente indicada para atletas, profissionais amadores, que sejam também profissionais, né? E que sejam, assim, que buscam melhorar o desempenho e alcançar novos resultados. Então, é um exame completo para todos vocês. A densitometria óssea ela é realizada de forma rápida, muito simples, sem dor e com qualidade de um dos laboratórios mais acreditados do país, que é o check-up. Inclusive, gente, atendemos por convênio e também de forma particular. Quer saber mais informações? Então anote aí, pega a canetinha, liga e anote 34 3303 1000 ou visite a nossa matriz. O endereço é Avenida Duque de Caxias, 179, bem ali no centro de Uberlândia. Combinado? Check-up, medicina e diagnóstico, resultados a serviço da vida. Bacana, né?